exatamente esse: Espírito Santo de Deus, e fica aqui, em nossa família. Quando falamos família, muitas vezes nos limitamos apenas a uma família biológica: pai, mãe, filhos, parentes, né? Mas quando falamos da Bíblia, como a gente terminava a palestra anterior, a Bíblia ela vai nos tornar uma grande família, a família cristã. Então, a alegria de sermos uma família cristã que serve a Santa Igreja. E quando falamos em servir a Santa Igreja, obviamente não estamos falando simplesmente no gesto de trabalharmos em pastorais, estarmos sempre nas santas missas. Não, não. Tem gente que pensa que de eu ir à Santa Missa toda semana, de eu participar de uma pastoral, isso é ser família. Não, ser família vai além disso. A família que serve com amor, a família que vai ao encontro do Pai com muito carinho, é aquela que se abdica também de muitas coisas. É aquela que abre mão, né? É interessante que você pode ver muitas vezes na comunidade, quando você fala assim: estamos precisando de pessoas para nos ajudar. Quando as pessoas erguem as mãos para nos ajudar, a proporção entre homens e mulheres é gritante, né? Para cada 10 pessoas que trabalham na comunidade, você pode colocar umas 7 são mulheres. E não que o homem não tenha tempo, porque o homem também faz muito pela Santa Igreja, obviamente. Mas muitas vezes, sabe qual é a desculpa que a gente encontra? Padre, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E muitas vezes, que tempo é esse que a gente tanto fala? Que nós fazemos o nosso tempo. Então, o primeiro passo é eu começar a acreditar que eu posso ter tempo para ser uma família cristã. Uma vez um pai disse assim para o seu filho: filho, olha bem por onde você anda, hein? Não, porque é onde você vai pisar que você vai fazer os seus caminhos. Ele virou para o pai e falou assim: pai, presta atenção onde você anda, porque eu vou seguir os teus passos. Então, obviamente, nós sabemos que quando formos para a família biológica, a família que vai servir a Santa Igreja, nós vamos derrubar barreiras, nós vamos derrubar paredes, vamos derrubar obstáculos. Nós não podemos achar que igreja é só o templo onde eu vou me encontrar com meus irmãos. A primeira igreja é em casa. É em casa. Tem um ditado que fala assim: o melhor lugar do mundo para se viver é na família. Mas o lugar mais difícil de se conviver também é na família. Hoje nós vemos tantos filhos que estão desgarrados dos pais, filhos que ainda não encontraram a essência verdadeira da família, filhos que não entendem o que vocês pais falam. É que na verdade vocês pais são meio quadrados, antigos, né? É assim que os jovens, né, os filhos hoje muitas vezes classificam os pais. Ih, minha mãe é do século passado, né? Minha mãe e meu pai, eles são tão quadrados. E mal sabe você, filho, que o seu pai e sua mãe são as únicas pessoas de verdade que se preocupam com você. São as únicas pessoas que, se precisar dar a vida por você, eles vão fazer isso. E sem pensar, sem pensar. Falo que Deus coloca na nossa vida excelentes amigos, que chamamos de amigos, excelentes amizades. E são anjos que Deus vai colocando na nossa vida para nos empurrar para o caminho certo. Nosso pai, nossa mãe, ele além de nos empurrar, ele nos carrega no colo. Então, valorizar o que os nossos pais fazem a nós é o primeiro passo para sermos uma família. O segundo passo, que vai nos tornar verdadeiramente cristãos, é quando assumimos o nosso papel perante a Santa Igreja de Cristo Jesus. Eu conheço famílias que os pais rezam, eles não desistem dos filhos, mas muitas vezes eu vejo filho que desiste do pai e da mãe, né? Troca aqueles momentos lindos de estar com os pais por coisas que dá para se fazer depois. A vida passa muito rápido, então ou a gente aprende a amar agora, ou pode ser que amanhã não dê tempo. Então você é uma família cristã. Você que está aí nos vendo agora na sua casa, pode ter certeza absoluta, pai,
que você é um excelente pai. Você, mãe, é uma excelente mãe. E você, filho, é um excelente filho. Aí você se pergunta, então por que muitas vezes não conseguimos ser essa família, padre? É que nós trocamos valores. Né? O padre vai falar uma das coisas que eu sempre bato na mesma tecla lá na paróquia, onde eu sou o responsável. Eu falo assim, como eu fico triste de ver, por exemplo, pais, graças a Deus é uma minoria, mas infelizmente ainda existem, que chegam no final de semana, ou quando sai do serviço, em vez de ir para casa, ver a esposa, os filhos, para no bar. Você está perdendo um tempo precioso. Você está perdendo um tempo maravilhoso de estar com a sua esposa, com seus filhos. Uma vez um paroquiano conversando comigo, eu falei para ele assim, você faz assim, olha, quando você pensar em parar no bar, ou até mesmo em beber, que isso não te leva a nada. Você pega o copo de cerveja ou daquilo que você, infelizmente, está acostumado a beber, você põe o copo na sua frente, lembra da tua esposa, se for a esposa que infelizmente tem esse vício, lembra do seu marido, lembre dos seus filhos. Aí você faz uma pergunta assim para você, quem é que eu amo mais? A minha família ou esse copo de álcool? O que você ama mais, você abraça. Espero que não seja o copo. Né? Aí você vai começar a perceber que quando você põe Cristo na sua vida, como família, né? O exemplo que você dá para os seus filhos, sem você perceber, os seus filhos já estão dando exemplo para outras pessoas. É bonito quando você vê pai, mãe, filhos reunidos rezando junto, que hoje, infelizmente, isso é uma raridade. A gente sabe que enquanto a igreja, Deus oferece uma porta só para sermos salvos, o mundo vai te oferecer milhares para você se perder. A oração é fundamental numa família. Vamos começar a rezar um pouquinho mais juntos. Se não dá para fazer isso todo dia, escolha um dia da semana. Olha, bom, domingo, pai, mãe, a gente está almoçando junto. Vamos rezar então antes do almoço? Lembra que a gente falava da leitura bíblica? Escolhe um livro lá, lê um trechinho. Reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradeçam a Deus o que vocês têm sobre a mesa. Agradeçam a Deus o pai, a mãe que você tem, o filho que você tem. Família não é a perfeita, né? Eu acho que muitas vezes nós fazemos assim. Nós idealizamos uma família. Um padre amigo meu, padre Antônio Celso Mota, falava isso numa palestra, eu achei muito bonito. Nós idealizamos uma família, porém nós temos que saber que temos uma família real. A família real nem sempre é aquela que nós idealizamos. Aquela família que você idealiza é aquela família sem erro, onde todos somos perfeitos. Não dá para fazer isso. Então, que tal a gente tentar ser uma família real, onde o erro seja o mínimo possível? Onde as minhas escolhas sejam as mais certas possível. Então, ser família, ela vai além agora. A família que serve a igreja. Eu tenho familiares onde os pais são ministros, os filhos estão envolvidos em alguma pastoral, ou são acólitos, coroinhas. E como que é bonito você ver uma família junto para a Santa Missa. Pai, mães e filhos. E é interessante, eu não sei se você tem esse costume em casa, mas nós padres sentimos falta das pessoas na missa, porque quando vocês vão à missa, se vocês não sentam no mesmo lugar sempre, estão sempre ali na mesma região, né? Então o padre sabe quem vai na missa, sabe quando falta da Santa Missa, porque vocês fazem parte da nossa família já. Nós padres abrimos mão da nossa família para sermos a vossa família. É interessante, né, que vocês nos tratam sim com muito carinho, com muita atenção, né? Até aquelas pessoas que muitas vezes nós não conseguimos agradar. É essa família real que o padre está falando. A família que idealizamos é uma, e a família que vivemos com certeza é outra. Já parou para pensar um pouquinho no potencial que você tem para mudar?
Por exemplo, eu já vi gente falar assim, padre, em casa ninguém gosta de rezar. A gente vai na missa, sim, né? Porque se eu não for na missa, né, quando eu morrer, daí eu não vou para o céu, né? Mal sabe você que se você vai à missa dessa forma, com certeza você não vai para o céu. Porque o que nos salva não é simplesmente ir à igreja. O que nos vai salvar é ir à igreja e colocar em prática os ensinamentos do Pai. E a primeira catequese nossa, a nossa primeira catequese é lá em casa. Então, se meu pai e minha mãe não têm o costume de ir à Santa Missa, eu também automaticamente não vou. São raros casos onde a criança consegue levar os pais. Existem, viu? Existe, você com certeza deve conhecer alguém que já passou por essa experiência, onde o filho dá o exemplo para o pai. Eu já vi criança falar assim para o pai, pai, vamos na missa. O pai fala assim, não, vamos para a chácara. Vamos para a chácara depois, pai. Vamos para a missa primeiro. E quanto mais você chega perto de Deus, mais cristã a sua família vai ficando. Nós devemos amar o nosso irmão de uma forma ímpar. A liturgia de hoje, se você já foi na missa, ou se você ainda vai à missa hoje, preste atenção no que fala na primeira leitura, no livro de Amós. Lá ele vai falar que nós não podemos usar o nosso irmão, enganar o nosso próximo. Quantas vezes eu em casa enganei meus pais. Pai, estou indo na casa do fulano. E é mentira, você está indo em outro lugar. Está mentindo para o seu pai e para sua mãe, sendo que seu pai e sua mãe depositaram confiança em você. Você está enganando. E a gente sabe que toda mentira, né, aquele ditado popular, né, toda mentira tem perna curta. Um dia ela vem à tona. Eu me lembro quando eu era jovem, eu não era muito de sair, mas quando eu saía, minha mãe falava assim para mim, Inácio, volta para casa 10 horas. Eu sempre chegava mais cedo, chegava umas 15 para as 10, 10 para as 10. Porque se eu fizesse sempre isso, minha mãe ia confiar em mim cada vez mais. E o dia que eu precisasse, falasse para ela assim, mãe, posso chegar 10h30, 11 horas? Ela ia deixar, porque ela sabia que eu ia chegar no horário. Essa preocupação de mãe, de pai para conosco, filhos, é muito grande. Você acha que quando você vai passear, você acha que sua mãe dorme sossegada? Ela pode até ir para a cama, mas ela escutou um barulhinho, ela já, opa, será que é meu filho que chegou? Enquanto você não estiver dentro de casa, a sua mãe não descansa, seu pai não descansa. Aí você vai começar a entender um pouquinho melhor o que é essa família cristã. A família cristã não é uma família perfeita, mas é uma família à procura da perfeição. É assim que nós caminhamos. Toda vez que eu troco o bem pelo duvidoso, é eu que saio perdendo. Sou eu que vou ficar lá atrás. A minha mãe, quando ensinou a gente a rezar, eu e meus 4 irmãos, minha mãe não falava assim, pega a cartilha, pega o texto e vai começar a ler. Não, minha mãe começava a rezar e chamava a gente. E ouvindo a minha mãe rezar, foi que nós aprendemos a rezar. Eu tenho certeza absoluta que muitas vezes você, quando está com seu filhinho pequenininho, isso quase todos os pais fazem, hein? Todos. Vai ensinar eles a rezarem a oração do Santo Anjo, vai ensinar eles a rezarem o Pai Nosso, a Ave Maria. Isso quando são pequenos. Quando eles mais precisam de você, você começa a se afastar deles, como família cristã. É aí que está o erro. Mas, padre, eu chamo meu filho, ele que não quer vir, ele que não quer estar junto. Não desista. Santa Mônica rezou 34 anos para que Agostinho, filho dela, hoje, Santo Agostinho, simplesmente aceitasse Deus no coração. Ele, além de aceitar, ele se tornou o patrono da igreja, né? Ele é um dos homens mais, quando você fala em patrística, não tem ninguém melhor do que ele. E ela rezou 34 anos. Hoje você vê algumas vezes pais falarem assim, padre, eu já rezei 3 novenas, não aguento mais rezar, e meu filho não muda. Calma, 3 semanas não é nada. Nós temos a nossa vida inteira para nos converter, mas nós temos que ser fiéis ao Pai. A nossa fidelidade, né? O padre Aguinaldo falava que
que inclusive é o evangelho de hoje. Lucas vai trazer para a gente, eu falo, quando você se apaixona pela palavra de Deus, quando você lê, ela te encanta, ela faz seu sangue ferver. Então, quando você vê que hoje, Lucas vai narrar para a gente, onde Jesus fala, se você não consegue ser fiel nas pequenas coisas, menos ainda nas grandes vai ser. Então, se eu sou aquela pessoa que não consigo rezar com a minha família, como que eu vou querer ajudar o meu irmão? Como que eu vou querer ajudar a minha igreja? Agora, até sim, falando pastoralmente, né? Porque muitas vezes quando você vai para uma comunidade, onde você vai trabalhar, ajudar a comunidade a caminhar, porque muita gente fala assim, eu gosto de servir a igreja, padre, porque lá na igreja é tudo bonito, mas quando eu chego em casa, meu Deus do céu, é muito difícil. Claro que é difícil. Porque onde você está lá na igreja, pelo menos a ideia é que todos nós dentro dela pensemos iguais, ou pelo menos o mais parecido possível. Temos o mesmo ponto em comum, né? O nosso norte, que é Cristo Jesus. Na minha casa, tem sempre que vai ser assim. Eu tenho que ser o fermento, tenho que ser aquele que vai mudar, fazer crescer o amor de Deus na minha família. Então, se você de repente vê que não querem rezar em família, começa você rezando. Deixa lá, mesmo se for o pai, a mãe, o filho, né? Um de vocês comece a rezar. E você vai ver que brevemente vai ter uma plantinha nova na sua casa. Brevemente você vai sentir a alegria de falar, puxa vida, eu estou transformando a minha família. E na verdade, presta bastante atenção. Quem está te usando é o próprio Cristo. Ele sim está te usando como deve. Mas para Ele te usar, você tem que deixar. Você tem que deixar Jesus te usar. Não tenha medo, não. No começo você vai virar um pouquinho de motivo de gozação para algumas pessoas. Infelizmente, isso é quase um fato. Mas não desista. Seja a transformação que vai acontecer na sua família, você é responsável por ela. Quando você menos perceber, vocês vão estar indo juntos à Santa Missa. Quando os filhos são jovens, são crianças, né? Você, pai e mãe, com certeza fala assim, filhão, vamos para a missa. Ele não pode nem questionar, né? Porque tem que obedecer. Tem gente que fala assim, mas padre tem que chamar, obrigar para ir para a missa. Não. Mas quando criança, automaticamente ele acompanha os pais. Por isso que fala da importância do exemplo. O exemplo que eu sou na minha casa. Eu não posso falar assim para o meu filho que tem 14 anos, não bebe, filho, se eu bebo. Não fuma, filho, se eu fumo. Não grita com a sua namorada, se eu grito com a minha esposa. Se eu grito com o meu marido. A nossa casa é o celeiro de tudo que vai acontecer na nossa vida. O exemplo, a dedicação, o amor. Se você perceber o quanto Deus te ama, o dia que você descobrir de verdade o quanto você é importante para Deus, mas você vai dar pulos de alegria, porque você vai ver que Deus vai falar assim para você, filhão, eu precisei de você e você disse sim. Quando eu precisei de você, você não cruzou os braços, mas muito pelo contrário, você abriu e deixou que eu te usasse. A família cristã que vai servir a Santa Igreja é aquela família que segue unida. É aquela família que mesmo com todas as dificuldades, com todas as limitações, vai dizer sim a Deus. Então, a partir de hoje, tente ver essa grandeza no seu coração, tenta ver os valores que seus filhos têm. Tem muita gente que quando o filho faz alguma coisa e faz errado, acaba com o filho, fala o que não deve, diminui até o ânimo do filho em querer fazer alguma coisa. Eu tenho uma filhadinha, que às vezes eu vou ensinar ela a fazer alguma lição de casa, e ela é turrona, sabe, ela é decidida, ela tem 8 aninhos, a Kai, e eu falo para ela, Kai, tem que fazer desse jeito. Ela falou, não, tem que fazer desse outro jeito que a professora me ensinou. Eu falo, mas Kai, tenta fazer desse jeito, meu anjo.
Hoje as crianças têm uma personalidade forte, têm uma personalidade própria, mas a gente não pode desistir de mostrar para elas o melhor caminho. A evangelização é assim que acontece na minha família. E é bonito, né, que eu não sei se você já passou por isso aí, mas você já viu seu filho querer ajudar você naquilo que ele não tem noção nenhuma? Quando ele demonstra isso, porque ele quer ser igual a você. Como é bonito quando eu vejo casais, principalmente, chegar para mim e falar assim: padre, eu quero ter uma família parecida com a do meu pai. Que meu pai e minha mãe sempre estiveram juntos. Eles tiveram os problemas deles, sim, tiveram as divergências deles, mas nós nunca vimos, meu pai gritar com a minha mãe gritar com meu pai. Quando nós tínhamos um problema, nós sentávamos e conversávamos até achar a solução sem ofender o outro. Quando você faz a chamada correção fraterna, que eu falo assim que é uma palavra fácil de falar, mas muito difícil de ser aceita, porque quando você vai fazer uma correção no seu filho hoje, não é batendo, não é gritando com ele. Se você, filho, achar que tem que fazer uma correção no seu pai, na sua mãe, faça, mas tem argumentos, tem a base cristã, tem o amor. Não é chegar para o pai e para a mãe e destruir a imagem deles. Por exemplo, você, filho, quer que o pai compre uma calça para você. Você não trabalha, você só estuda. E justa a calça que você quer custa R$400. Aí o pai fala assim: filho, tem essa outra calça aqui que é mais barata. E ela vai vestir você do mesmo jeito. Mas você, filho, bate o pé e fala assim: não, pai, eu quero essa. E olha que tem pai que compra a calça que o filho quer. Tem pai que compra, para agradar o filho. Você não parou para pensar que aqueles R$400 que seu pai e sua mãe estão gastando naquela roupa, daria para comprar comida para quase 2 semanas, para vocês terem uma vida um pouquinho melhor, e você teria uma calça do mesmo jeito? O agradecer, família é a família que agradece. Pais agradecem os filhos, filhos agradecem os pais, e todos agradecem a Deus. Se você é uma pessoa que não é grata ao pai, você não consegue amar ninguém. Se você é uma pessoa que não sabe dizer obrigado, nem que seja por educação ao teu próximo, porque nós não devemos fazer nada para ninguém esperando gratidão da pessoa. Mas essa gratidão que chama-se educação, faz um bem danado. Quando você agradecer a seu pai e sua mãe o que eles fazem por você, você pode ter certeza absoluta, não vai faltar nada na tua vida. Se você precisar, o teu pai e tua mãe, eles vão fazer tudo e mais um pouco por você. Mas que sejamos uma família. É difícil. Idealize uma família, mas saiba viver com a família real. Hoje é muito fácil você chegar para um jovem e falar assim: você vive disso daí, nesse mundão do pecado, esse mundão da perdição. Tenta entender por que seu filho faz isso. Será que não foi porque seu filho precisou de um abraço, seu pai, e quando ele precisava do seu abraço, você estava no bar? Será que não é, mãe, que quando seu filho precisava conversar com você, você estava lá na varanda fumando? Será que eu, como filho, eu não posso abrir mão daquilo que me atrapalha para viver um pouquinho mais o amor do meu pai e da minha mãe? Eu tenho certeza absoluta que nós, que temos aí o papai ou a mamãe no céu, você daria tudo para tê-los de volta hoje? Eu tenho certeza que a resposta é sim. Como eu tenho certeza também que nós faríamos muito diferente as coisas que fizemos durante a nossa vida. Daríamos mais valor para a nossa família. Hoje, a minha família mesmo, nós somos em 5 filhos, está cada um para um canto, cada um já com a sua família formada. A nossa relação, ela vai se tornando cada vez mais distante, porque cada um tem os seus compromissos, que é um erro, Imagina como que não fica um pai e uma mãe quando vê os filhos distantes.
Ou pior ainda, quando vê um filho não conversando com o irmão. Sabe quem é que sofre com isso? Nossos pais. Nossos pais. E a alegria de poder ser uma família cristã que serve a Deus é aquela que está pronta para tudo. Vamos para a missa? Vamos para a missa. Vamos visitar o nosso parente que está enfermo? Vamos visitar o nosso irmão que está enfermo. Vamos fazer uma visita num asilo, numa casa de repouso, num orfanato? Vamos fazer isso. Quando você parar de dar valor para a sua vida, vá nesses lugares. Você vai ver a força que eles têm de viver como família. E nós que temos isso, muitas vezes não damos o valor que merecia. Então acredite, meu irmão, você está sentado no sofá agora, né, com um prato de comida na mão, você agradeceu a sua mãe pela refeição que ela fez? Você, mãe, agradeceu ao teu filho por ele estar com você aí, no pleno domingão, à tarde? Você, pai, já parou para pensar nessa família linda que você tem? Sejamos uma família cristã que serve, sem medo, mas por amor, a Santa Igreja, a Cristo Jesus, doando cada vez mais o que nós temos. Se for pouco, não tenha medo não. Se esse pouco for dado com amor, Deus vai ver isso com uma imensidão fora do sério. Parabéns pela família que você tem. Parabéns pelo pai, pela mãe e pelo filho que você é. Porque você é o filho amado que o pai pôs no mundo para ajudar na evangelização, a evangelizar como família cristã. Que nós vivamos então cada vez mais esse amor do Pai. Que nós vivamos cada vez mais essa maravilha de poder falar assim: eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho amado do Pai. E é por Ele que eu faço essas coisas. A Sagrada Família de Jesus, Maria e José, se você pegar ela como exemplo, eles também não foram todos certinhos. Eles tiveram alguns probleminhas, pessoas que não aceitavam muito bem o que eles falavam, eles tinham que lutar contra isso também, mas em nenhum momento eles desistiram. Maria, com seu coração de mãe, sempre atenta ao filho. José, o pai adotivo de Jesus, sempre pronto, disposto a educá-lo. Então, quando eu abro mão daquilo que me atrapalha para chegar até Deus, com certeza é a família que vai prevalecer. É mais ou menos assim: um filho ficou doente, o pai, a mãe e os irmãos vão estar do lado dele. Não porque ele é melhor, mas porque naquele momento é ele que está precisando de um pouquinho mais de atenção. Na sua casa agora, será que não tem ninguém que está precisando disso? Não por estar enfermo, mas por estar longe dessa alegria de ser uma família cristã. Pense com carinho, pense com muito amor. É essa família que Deus nos convida a ser, uma família cristã que serve com muita alegria a Santa Igreja.